bem, PVC? Tudo certo. O Colo-Colo não jogava a fase mata-mata da Libertadores desde 2007, são 11 anos. E o Corinthians não passa das oitavas de final para chegar às quartas desde 2012. O Colo-Colo quebrou seu tabu. Hoje é o dia do Corinthians começar a quebrar o seu. Eugênio Leal, tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Hamilton. Boa tarde para você, companheiro. Por falar em quebrar, o Barbieri está quebrando a cabeça, né? Para saber como é que vai montar o time sem o seu principal jogador, o Lucas Paquetá. A opção mais óbvia inicialmente é o Jean Lucas, mas ele demonstrou ainda certa insegurança, um jogador muito jovem que não tem essa pegada toda para compor um meio de campo do Flamengo num jogo de oitavas de final de Libertadores. Será que é hora de lançar já de início o Pires da Mota, o volante paraguaio que acabou de chegar, mal treinou com o time? Acho que não. E trazer para dentro o Everton Ribeiro para fazer essa função, tendo que voltar um pouquinho mais e abrir de um lado o Vitinho e do outro o Marlos. É uma formação ofensiva, talvez a mais interessante diante de um Cruzeiro que deve se fechar no Maracanã. Vamos ver daqui a pouco qual vai ser a opção. A fase está tão legal no Flamengo, né, que lançou o Matheus Sávio contra o Botafogo, houve um tipo de comentário assim parecido com o seu também, ele foi lá, fez o gol, quem sabe o Jean Lucas não engrena, né? Olá, Rodrigo Bueno. Olá, Milton. Olá, companheiros. Torcedor Fox Sports. Detalhes do Guerreiro no Inter. Vai ter uma reunião da cúpula do Inter e do grupo DIS, Sonda, aqui no Rio de Janeiro, hoje à noite, para definir os últimos detalhes. A ideia é fechar com o Guerreiro na sexta-feira, dia, né, que vai acabar o contrato, e anunciá-lo oficialmente no sábado já. A princípio, as reuniões iam ser feitas mesmo no Sul, mas pelo tamanho da contratação, a coisa já foi transferida para o Rio de Janeiro. O Inter tem jogo com o Fluminense aqui. R$500 mil por mês, nada de 1 milhão, R$500 mil por mês, mais bônus, prêmios por títulos e algumas conquistas. Contrato de 3 anos, que não é o que o Inter queria no começo, era o que o Guerreiro queria, mas o Inter cedeu, 3 anos. E bastidor aí, Rodrigo Caetano não gostou do vazamento da notícia, né? A ideia era que tudo fosse feito de surpresa e acabasse o contrato do Guerreiro com o Flamengo, o Inter fosse lá e contratasse. Mas vazou, então essa é a situação. Tudo indica que Guerreiro vai no sábado ser anunciado como jogador internacional. É isso aí, a gente conversa sobre isso daqui a pouco com mais informações, trazendo aí exclusivamente essa notícia o Rodrigo Bueno aqui no nosso Expediente de Futebol. Guerreiro rumando para o Sul, rumando para o Inter. Vamos começar a falar de Colo-Colo e Corinthians. Jogo que você acompanha com a gente hoje, Fox Sports 9h45. Fernando Caetano vem com a gente aqui no Expediente de Futebol para informações. Caetano, você já abriu o estádio, já está com a chave aí no seu bolso, vai fechá-lo logo mais e esperamos com um bom resultado do Timão. Bem-vindo, Caetano, aqui no nosso Expediente de Futebol. Um grande abraço para você, Hamilton Rodrigues, a todos que nos acompanham no Expediente Futebol. Pois é, né? Tradição aqui na Casa da Libertadores, a gente abre e fecha os estádios e já falamos aqui do gramado do Monumental em Santiago. Daqui a pouco, a partir das 9h45 da noite, no horário de Brasília, 8h45 no horário chileno, a bola rola para Colo-Colo e Corinthians, nesse belo gramado que vocês observam aqui ao fundo, Hamilton. Pedi para o Roger mostrar o campo, perfeitas condições. E olha, que belo estádio é o Monumental, hein, Hamilton e amigos do Expediente Futebol. Nós estamos bem aos pés da Cordilheira dos Andes, nessa tarde, final de tarde ensolarada aqui em Santiago, temperatura de 18 graus, um pouquinho frio é verdade. Enfim, esse estádio aqui, Hamilton, tem capacidade para 45 mil pessoas e daqui a pouco vai estar lotado com a torcida aí fanática do Colo-Colo empurrando o Cacique, como é conhecido o time chileno, para cima do Corinthians. O Colo-Colo que nessa temporada no campeonato local, no campeonato chileno, não atravessa um bom momento, está apenas na 5ª colocação. O líder é a Universidade Católica, grande rival do Colo-Colo. Então a equipe chilena apostando aí as fichas na Libertadores. A gente lembra que o Colo-Colo entrou nessa etapa de oitavas de final com a pior campanha entre as 16 equipes classificadas. Mas isso não ilude os corintianos, não. O PVC lembrou agora há pouco aí na abertura, desde 2012, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, de lá para cá, o Timão não conseguiu mais passar das oitavas de final. E espera então começar a espantar esse fantasma das oitavas essa noite aqui em Santiago. A delegação do Corinthians, no momento, ainda
ainda está no hotel, concentrada. Daqui a pouco os jogadores terão a preleção do técnico Osmar Loss e então a equipe virá aqui para o Estádio Monumental. Corinthians que hoje terá o retorno de 3 importantes jogadores que foram poupados na última rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, empate por 0-0 contra o Atlético Paranaense na Arena de Itaquera. Não atuaram o lateral direito Fagner, o lateral esquerdo Danilo Avelar e também o volante Gabriel. Esses 3 jogadores foram preservados, poupados e hoje então reforçam o Corinthians, que tem a difícil tarefa de segurar toda a pressão da torcida adversária e também muita qualidade em campo, um time muito experiente do Colo-Colo. A gente lembra do trio ofensivo, tem o Valdívia, o Mago, que defendeu durante muito tempo o Palmeiras, deve começar como titular para articular as jogadas no meio-campo, municiando a dupla de ataques, né? O experiente Paredes, que tem 37 anos, é inclusive o artilheiro do Colo-Colo nessa temporada. Estava olhando aqui, o Paredes tem 17 gols em 24 jogos. E ao lado dele, o Lucas Barrios, também outro velho conhecido do torcedor brasileiro, o atacante paraguaio que defendeu o Palmeiras e também o Grêmio. E do lado corintiano, né? O outro paraguaio também em campo, o Romero, está confirmado e hoje o Romero vai completar 200 jogos com a camisa do Corinthians. Enfim, não faltam motivos para uma boa atuação e uma grande vitória do Corinthians essa noite para largar bem nessa oitavas de final da Libertadores. Hamilton e amigos do Expediente Futebol. Isso aí, primeira participação do Fernando Caetano aqui com a gente do Expediente Futebol. Acho importante entender essa característica da Libertadores, né? Porque você vem daquela fase de grupos, que é um campeonato, e agora você vai para um mata-mata, que aí é uma outra competição, né? E aí eu quero ver, eu até comentei isso na live que a gente fez há pouco no Facebook do Fox Sports com o Quesada, é entender que Corinthians é esse que a gente vai ver agora, né, Quesada? Eu acho que esse questionamento seu é o que vai nortear a nossa análise a partir de agora. Porque, assim, Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o Corinthians está bem distante. No mata-mata, seja da Libertadores ou da Copa do Brasil, e o Corinthians está envolvido nas 2 competições, as chances do Corinthians aumentam. Aumentam. Porque são 2 jogos, a gente sabe como é que funciona. Não necessariamente o melhor time vai avançar nesse duelo. Mata-mata é assim, historicamente é assim. E se isso acontecer, contrariando aquilo que é a lembrança do PVC aí, o pior Corinthians dos últimos anos. Desses 10 anos em que o Corinthians ganhou 11 títulos, na minha visão, esse é o pior. Esse é o pior, disparado. É incrível. E você imagina o Corinthians ser campeão com esse time? Aí vamos escrever o livro no final do ano. Eu não sei nada sobre futebol, né? Porque às vezes a gente analisa, defende isso, defende estrutura, defende que os times permaneçam com o mesmo elenco, que não façam algumas bobagens, tal. O Corinthians não teve culpa, precisa fazer dinheiro, teve que vender jogadores, enfim. Acho até certo não ter que ficar gastando tanto dinheiro assim com alguns jogadores que, quando são valorizados com o título, pedem lá em cima. Acho que tá legal, esse pensamento é muito legal. Agora é fato, esse é um time que está sendo remontado. O final dessa história a gente vai esperar lá na frente. Ainda bem que é um Colo-Colo. Tem time melhor nessa Libertadores. Se fosse um confronto contra um Flamengo ou um Cruzeiro, por exemplo, ou contra um Palmeiras logo de cara, certamente o Corinthians ficaria atrás. Esse time pode ser remontado, daqui a pouco tem o Ralf voltando e de repente pode pintar um atacante aí, não é? Ainda há a possibilidade de vir um jogador para essa posição. Pelo que eu entendi, você disse o seguinte, que como é um mata-mata, você pode ter um time inferior tecnicamente passando um superior tecnicamente. Sim. Então, acho que você joga por água abaixo a sua afirmativa depois sobre o time ser bom, ser o pior ou não. É o pior time até do que aquela quarta força lá que todo mundo dizia? Eu não vou entrar. Pela característica do torneio, pode vencer, seja bom ou ruim, aí tá uma entendeu? pegadinha. Eu não vou falar de quarta força, porque depois a gente grava isso daqui, aí o time é campeão da Libertadores e fala, pô, aquele Quesada lá falou que era a quarta força e o time vai pra final. Mas eu tô comparando o Corinthians com o Corinthians. O Corinthians desse ano, ele é inferior ao do ano passado. Alguém duvida disso? Não. Você tinha um Pablo, hoje você não tem um zagueiro como o Pablo no elenco. Você não tem um Arana. Mas não é o suficiente para ganhar uma competição? O Corinthians de 2012 não tem o Jô. O Corinthians de 2012 era muito pior que o de 2000. Eu acho que é muito difícil a gente estabelecer estabelecer essa comparação pelo seguinte, Quesada. E foi campeão, então, isso que eu estou dizendo. Esse time que você está falando é o time de 2017, né? Campeão brasileiro. Sim. Né? Quando começou, logo ali, no ano passado. Quando começou o ano de 2017,
todo mundo falava assim, pô, mas esse time que vai começar o ano tem o Arana, tem o Pablo na zaga, né? E os caras, ao longo do tempo, da temporada, eles se afirmaram, mostraram qualidade e o Corinthians foi campeão. O discurso me desmente, exatamente isso. Você olha para o time hoje e a gente vai saber se ele é melhor ou pior dentro de campo. Sim. Ele vai mostrar ao longo do tempo, não é olhar o nome do jogador hoje e falar assim, esse time é pior que o do ano passado. Eu acho que o time... É o desempenho dele que vai Não, mas por isso que eu respondi ao questionamento do Hamilton. Hoje, a gente não pode dizer que esse time vai conseguir repetir o que fizeram de 2017. Pode ser que eu me cale a boca e esse time jogue difícil. mais do que jogou em 2017. É mais difícil porque o desmanche dele é no meio da temporada. Além de perder o treinador, perdeu metade do time. Mas eu acho que, incrivelmente, com isso, se você pegar o que está acontecendo no Corinthians, o Corinthians pós-Copa, ele é o melhor do que o Corinthians pré-Copa do Loss. O Loss fez 16 jogos como Mas técnico. ainda é uma amostra pequena. É uma amostra pequena. Ele tem 16 jogos como técnico, perdeu 5. Perdeu 1 depois da Copa. Empatou 1 depois da Copa. Fez 10 pontos em 15, tá muito bom. Nos últimos 6 jogos pós-Copa, ele ganhou 4. É claro que é pouca... Ele é vice-líder do Campeonato Brasileiro. O que pode ter a ver com o fato de ele perdeu jogadores fundamentais, perdeu 6 jogadores para o exterior, sendo que perdeu o Sid Clay, o Rodriguinho e o Balbuena, importantíssimos. E mesmo assim, o time depois da Copa, talvez pelo treinamento, para entender o que ele quer da equipe, a equipe melhorou depois da Copa. Claro que tem um jogo depois do outro. São 4 jogos de invencibilidade, nesses 4 jogos tomou um gol só, mas vai jogar no Estádio Monumental, em Santiago, fora de casa, contra o Colo-Colo. O Colo-Colo tem 7 jogadores acima de 30 anos. Então, se tiver intensidade, o Corinthians tende a vencer a partida ou empatar. Mas, claro que não é um jogo simples. Ninguém acredita em jogo simples na Libertadores, é igual Boitatá, Saci Pererê e Mula Sem Cabeça. Não existe. Olha só, Corinthians e Cobressal foi tranquilo. Corinthians e Cobressal. E contra o Lara, fora de casa, também foi. Mas é raridade. Me permita aqui Ainda mais em oitavas de colocar final. uma situação rápida. Tem gente que acredita em Mula Sem Cabeça também. Eu acredito. Muita gente. De acordo com o que a gente está conversando aqui, o que eu entendo é o seguinte, o Corinthians está jogando contra ele mesmo. Não, E não é. Não, o Corinthians está jogando contra os times que estão aí na Sul-Americana, na O Libertadores. jogo de ontem evidencia isso. Então não dá para esse Não tem time que o jogo Corinthians sim. tem. É Corinthians e Colo-Colo, não é Corinthians e Corinthians. Claro. O Corinthians não é favorito. Esse Corinthians não dá para ganhar competição, não passa pelo Colo-Colo. Ganhar competição, não sei. Mas passar pelo Colo-Colo não passa? O Corinthians não é favorito contra o Colo-Colo. Eu não sei, sei lá, parece que estou em outro planeta. Não é o favorito? Não é favorito. Por que ele é o favorito? Pela história? Não é. O Colo-Colo tem tanta tradição e tudo mais quanto tem o Corinthians. Não, mas pela campanha recente. Não, também não. Por que não? O Colo-Colo agora chega. Você repete a informação aí. Quanto tempo o Colo-Colo não chegava? Desde 2007. Então, no mata-mata. 2007 para cá, quantas O vezes o Colo-Colo Corinthians não é chegou? campeão da Libertadores em 91. Então, por isso, o Corinthians ganhou em 2012. Não é Tem isso. coisas Não que o é isso, retrospecto não é não entra em campo. O Colo-Colo tem um time do nível do Corinthians. Você tem Valdívia, Orion, Lucas Barros. Você tem uma camisa, uma torcida, instituição, secular, vitorioso. O que eu falei Eu quero dizer assim, se fosse assim, o Peral não levava de 4 ontem do Atlético Paranaense. Aí não, aí você vê um time que tem uma história gigantesca, gloriosa, um colosso do campeão do E é século. diferente do Colo-Colo? Não é até melhor que o Colo-Colo? Comparando com o Atlético Paranaense. Hoje o Atlético Paranaense é uma instituição muito mais bem organizada, moderna, com mais recursos do que o Penharol. Por que o Corinthians não pode dar de 4 hoje? você tá Não, e por que o Corinthians não pode dar de Por 4? que o Colo-Colo não pode dar de 4 no Não, Corinthians hoje? eu perguntei primeiro. Não, eu quero saber, ué. Você tá discordando de quem? Quem foi que falou que o jogo vai ser Não, fácil? é que eu tô assim, não, Ninguém porque falou. eu não sei, talvez o Ninguém Caetano... disse que vai ser o Não, Corinthians é verdade. favoritíssimo. O Caetano, quando falou assim, olha, hoje o Corinthians tem tudo para conseguir uma vitória. Peraí, calma, joga Colo-Colo no Chile. Esse time do Corinthians, olha, peraí, vou tentar recapitular. Pelo discurso que acho que você falou, Hamilton, é mata-mata, é outro torneio. Aí vai pro Quesada, o Quesada. Esse Corinthians é muito pior do que o Corinthians dos últimos anos, tal.
E aí, ao mesmo tempo, não sei, se eu estou captando uma coisa de otimismo, como assim? O Corinthians, olha, se não atropelar... Eu acabei de dizer que jogo fácil na Libertadores é igual Boitatá, de cabeça e Saci Pererê. Então, você acha que o Corinthians é favorito hoje? Olha só, eu não falei que era favorito. Eu falei o seguinte, esse time do Corinthians não passa pelo Colo-Colo, porque o papo foi encaminhado aqui, comparação Corinthians com Corinthians. O Corinthians não vai enfrentar ele mesmo. Claro que não. Ele vai enfrentar o Colo-Colo. Então, o elenco que ele tem hoje, remontando o time melhor pós-Copa, ele não pode passar pelo Colo-Colo e sonhar com alguma coisa melhor na Libertadores. O Corinthians melhor foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, que era um time com menos tradição Colo-Colo e com menos time na época do que tem o Colo-Colo hoje. Que é o que a gente está falando. O jogo de ontem do Estudiantes evidencia isso. O Estudiantes jogou fora do seu estádio, jogou sem estar com ritmo de jogo, porque o Campeonato Argentino não começou. Garoto pra caramba no time. Contra o campeão da Libertadores, repleto de jovens. E ganhou do Grêmio. Isso. Então, a Libertadores é assim. Eu vivo dizendo assim, Champions League, que eu amo de paixão, a gente sabe quem vai ganhar. Vai ganhar o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique ou um inglês. E a Libertadores não é assim. Vai mudar, a Champions League vai mudar também. Esse ano pode ser que está se transformando. Vai ter mais equilíbrio. Agora, aqui a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o São Lourenço classifica para a final, a gente sabe que o Nacional do Paraguai é vice-campeão, que o Lanús chega na decisão e elimina o River Plate. Então é claro que o Corinthians pode ser eliminado pelo Colo-Colo. Independente do Del Valle faz final. Eu me surpreendi com isso hoje. Eu estava montando o jogo Cruzeiro e Flamengo que a gente vai fazer, né, Eugênio? Me surpreendi com isso. Eu me lembrava que o Atlético Nacional tinha sido campeão numa final com o Independente Del Valle. Independente Del Valle, 2 anos atrás. É verdade, 2 anos atrás. Tão recente. Né? O Tigres, o Nacional do Paraguai também. Deixa só deixar claro aqui, porque parece que o que eu estou dizendo é o seguinte, que apesar, da minha opinião, eu considerar que o Corinthians atual, o Corinthians que vai entrar em campo já, é inferior ao de 2017, isso não quer dizer que eu não vejo o Corinthians com possibilidades de ser campeão da Libertadores. Perfeito. Senão o cara que está em casa fala, mas você está falando uma coisa? Não, estou falando exatamente isso, porque a Libertadores permite... Não estou comparando o Corinthians com o Nacional do Paraguai, o Del Valle, o Lanús, nada disso, o Nacional do Paraguai que chegou. Não, nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a Libertadores permite que times inferiores, tecnicamente, consigam alcançar uma decisão. Vários exemplos foram citados. E isso pode ser que aconteça com o Corinthians, que, na minha visão, é inferior ao time campeão brasileiro do ano passado. Ficou claro agora? Eu acho que o que dita muito o que vai acontecer, não só em Libertadores, como em Campeonato Brasileiro, é que, em cima do que o PVC está colocando, aqui não há uma grande diferença técnica entre as equipes que permita você indicar uma delas como favorita absoluta. Aqui se diz América do Sul. É América do Sul, dentro do Campeonato Brasileiro. Claro. É natural o lanterna do Campeonato Brasileiro ganhar do líder. Quantas vezes isso já não aconteceu? E imprevisível é uma delícia. Então, mas aqui é assim, e a Libertadores é assim. Eu acho que a gente tem que olhar, se quiser, enxergar algum favoritismo, tentar olhar para dentro do campo e ver o que cada uma das equipes está apresentando nesse momento. Eu vejo um time do Colo-Colo que fez investimentos para essa sequência de temporada. Ele contratou, ele foi buscar o Barrios, que passou 6 meses no Argentino Júnior. Ele foi buscar um zagueiro que estava na reserva do Boca, o Insalhaldi. Ele foi buscar um lateral esquerdo argentino que estava no México. Ele foi vendo onde é que tinha dificuldade no elenco e montou um time. Ainda assim, é um time envelhecido e que tem jogado mal no campeonato chileno, contra adversários fracos. É um time que, raro no mundo, você vê 2 centroavantes, 2 homens de área, que tem dificuldade para recompor defensivamente. Então, ele joga com Barrios e Paredes, de 38 anos. E hoje pode jogar o Valdívia junto. Valdívia é outro que não recompõe. O Valdez, se jogar também, pode jogar Valdez e Valdívia, é outro que tem dificuldade de marcação. Então, é um time que tem laterais baixos. Na bola aérea, pode sofrer. Então, são circunstâncias que a gente tem que olhar para dentro do campo e não olhar a camisa, não olhar a história, não olhar a tradição. Time contra time. O Corinthians é um time que vem, depois da Copa do Mundo, com uma boa sequência de resultados. Eu acho ainda pouco para a gente medir a força real do Corinthians, mas ele vem com um sistema tático moderno, né? Sem o homem fixo na frente, aquela movimentação dos 4 homens de frente, velocidade. A volta do Cleison é muito importante, o Pedrinho no bom momento, o Romero indo e voltando, o Jadson sendo o cara dos passes. Então vejo um Corinthians mais dinâmico,
hoje do que o Colo-Colo, que me parece um time mais estático. Mas aí isso eu tô com garante ao o Corinthians a PVC. vitória? Não! Mas aí eu tô com Não o garante a PVC. vitória Acho que a do Corinthians. intensidade faz a diferença no jogo contra o time Vai mais ser um time mais envelhecido. intenso. Mas um Mas time mais pesa envelhecido. também o ambiente. Eu Você está conversei fora de ontem. casa, num estádio que você não conhece. Eu conversei ontem com o Vinícius Eutrópio, que está desempregado, mas foi técnico do Bolívar na fase de grupos da Libertadores. E pegou o o Colo-Colo nos 2 jogos. No primeiro turno, era o Pablo Guedes, não era o Tapia, o técnico. O time mudou do primeiro para o segundo turno da fase de grupos. Nos 3 primeiros jogos era o Guedes, nos 3 subsequentes o Tapia. Era o Tapia. No primeiro turno, o Bolívar empatou em La Paz 1-1 e no segundo turno perdeu para o Colo-Colo 2-0 com o Héctor Tapia. Nos 2 jogos, a impressão do Eutrópio é justamente essa, que no segundo tempo o time diminui, porque é um time muito veterano. Tá, agora, ele pode fazer 2-0 no primeiro tempo, pode resolver o jogo de cara e pode colocar 3 jogadores mais jovens na segunda etapa. Você está com a gente participando e respondendo o seguinte: Corinthians é favorito para esse jogo contra o Colo-Colo? Segundo o Rodrigo Bueno, não é favorito. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Participe com a gente com a hashtag Expediente Futebol. Para você, Queçado, o Corinthians é favorito? Não, nesse duelo eu não vejo favoritismo. É? Não. E você, PVC? Mas repito, se o Corinthians arrancar um empate lá, mata o Colo-Colo na volta. Opa. E você, PVC? eu voto 1-1. 1-1. E depois decide em Itaquera, vamos ver. E você, Eugênio? Eu acho que pro duelo, para ida e volta, o Corinthians para mim é favorito. Porque, pelo que eu estava dizendo aqui, acho um time mais intenso, mais moderno, mais antenado com o que tem dado certo no futebol. Pro jogo de hoje, acho que voltar com um empate é bom resultado. Já já, informações exclusivas para você da situação de Paulo Guerreiro junto ao Flamengo. Daqui a pouco, ainda aqui no nosso Expediente Futebol. Deixa eu voltar ao Fernando Caetano, que está no gramado, onde a bola vai rolar no Monumental, lá em Santiago. Caetano, os chilenos estão empolgados aí com esse novo Colo-Colo, como disse Eugênio Leal, contratando pontualmente, trazendo peças para os lugares onde o time tinha mais dificuldade. Como é que está a empolgação dos chilenos, aí, dos torcedores do Colo-Colo, para essa sequência de Libertadores pegando o Corinthians? Olha, Milton, de um modo geral, o torcedor chileno está meio dividido. No campeonato local, né, a equipe está na 5ª colocação, está numa situação mais difícil. Agora, na Libertadores, em jogos eliminatórios, é uma nova competição que começa. Então, o pessoal aí acredita que pode surpreender o Corinthians. Eu acho que no confronto, o Corinthians é favorito, tem mais time, apesar aí das várias mudanças que aconteceram. No geral, no conjunto da obra, eu aposto na equipe do Corinthians. Nós estamos aqui, Hamilton, agora, bem ao lado do banco de reservas, onde vai ficar o Osmar Loss, técnico do Corinthians. Osmar Loss, que vai chegar a 16 jogos, até agora 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. É desse banco aqui que o Osmar vai passar as instruções para a equipe do Corinthians. E tem um duelo também muito curioso aí, né, que vai acontecer, que é do Valdívia contra o Corinthians, né? Enquanto jogava no Palmeiras, o Valdívia enfrentou o Corinthians em 15 oportunidades. E o retrospecto é bem equilibrado, são 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Então, o Valdívia hoje vai tentar melhorar esse desempenho contra o rival Corinthians dos tempos de Palmeiras. Então, Hamilton, de um modo geral, o torcedor chileno acredita que possa ter uma surpresa na Libertadores, mas é claro, com os pés no chão, o pessoal sabe também que o Corinthians é um grande do futebol brasileiro, apesar das várias mudanças, tem toda a tradição e o Corinthians, de repente, pode aprontar aqui em Santiago. Só para vocês terem uma ideia, Milton, eu estava olhando aqui, observando, ouvindo os comentários, né? O Corinthians, enquanto visitante, olha só, ele empatou com o Milionários, 0-0, na fase de grupos. Depois ele ganhou do Independiente por 1-0 lá na Argentina e também ganhou do Deportivo Lara por 7-2. Quer dizer, são 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate do Corinthians como visitante. E o Colo-Colo, como mandante, olhem só, o Colo-Colo, ele perdeu aqui para o Nacional da Colômbia por 1-0, perdeu aqui para o Delfim por 2-0 e
venceu o Bolívar por 2-0. Enfim, de um modo geral, eu acho que esses números também ajudam o Corinthians, é claro, jogando aqui em Santiago, com o apoio da torcida, mais de 40 mil pessoas. Para o jogo de hoje à noite, de repente, o Colo-Colo pode largar na frente. Mas o confronto geral, somando os dois jogos, eu aposto no favoritismo corintiano e acredito que o Timão vai passar por essa e vai afastar aí esse fantasma das oitavas de final, Hamilton. Legal, tá registrado também aqui a opinião do Fernando Caetano. Ô, Caetano, tô vendo aí atrás de você, aí tem o banco aí, esses bancos confortáveis e tal. A torcida fica meio perto aí, hein, Caetano? O estádio é moderno, é bonito, mas tem um quê de raiz aí. O torcedor fica colado aí no banco. Pode mandar aquela, prof, bota o fulano e tal, né? Vai dar aquela cornetada. É verdade. O Hamilton, vamos pedir então para o Rógero Ribeiro mostrar. Rógero, o Hamilton está observando o banco de reservas que fica bem perto da arquibancada. A gente tem uma parede de acrílico, de vidro, eu não sei se é acrílico ou vidro ali, mas enfim, essa parede aqui que separa então a arquibancada do banco de reservas. Realmente é bem pertinho, esse acrílico, esse vidro podem proteger um pouquinho o Osmar Loss, mas com certeza vai ser muita pressão para cima do Corinthians essa noite aqui em Santiago, Hamilton. Legal, daqui a pouco mais informações do Corinthians com o Fernando Caetano e o Rógero Ribeiro, nosso repórter cinematográfico, não perdendo nenhuma imagem lá no Monumental em Santiago. Ficou uma pergunta, me veio uma pergunta aqui, quem tem medo de Valdívia, né? Essa é uma boa provocação, né, PVC? Quem tem medo de Valdívia? Valdívia jogou contra o Corinthians 15 vezes pelo Palmeiras. Ganhou 5, empatou 5, perdeu 5, fez 1 gol. No ano passado ele foi importantíssimo no título chileno do Colo-Colo, do torneio Transition. Dos 15 jogos jogou 12, fez 1 gol, não deu nenhum passe para gol. Então também não tem sido decisivo, ele não tem jogado mal, mas também não é um jogador decisivo. Ele nunca foi exatamente um jogador decisivo, ele teve momentos importantes, sim. O título paulista do Palmeiras 2008 ele foi muito importante, ele foi jogador de Copa do Mundo 2 vezes, ele foi jogador importante na Copa do Brasil de 2012 do Palmeiras, fez gol no jogo contra o Grêmio na semifinal, mas é um jogador de decisão. Não é desse jeito. Agora, ele tem habilidade, tem talento, pode colocar o Paredes na cara do gol. Quem pode decidir hoje, Rodrigo Bueno? Romero ou Lucas Barrios? Os dois. Sobre o Valdívia, só para complementar, o Valdívia parece ser um jogador meio... não quero comparar jogador com jogador, com o Emerson Sheik. São jogadores que dão toda a impressão ao longo da carreira que jogam quando querem. Né? O Sheik, quando tá afim, é clássico, essa Libertadores eu tenho que ganhar para me mitificar aqui e tal, ele, sabe, come grama e enfia a cabeça na trave. O Valdívia também tem esse histórico, DM, chinelinho e tal, mas em alguns momentos, quando ele teve afim com a seleção, sobretudo, ele deu uma resposta. E talvez essa brincadeira, né? Ele adora também usar a mídia social, como o Sheik, né? Ele virou o ídolo do Palmeiras muito por provocar rivais. O Sheik também utiliza do mesmo artifício. Você acha que ele pode querer jogar hoje e acabar com o jogo? Eu acho que também ele sabe, criar ondinha, esse tipo de coisa, acho que talvez motive ele. Não é, ele é palmeirense, ele ama o Palmeiras, então ele vai querer eliminar o Corinthians porque ele ama o Palmeiras. Não é isso. Mas para fazer o nome dele, marketing e tal. Agora, o Lucas Barrios... já foi decisivo em Libertadores. Compara a Libertadores, se a gente está falando aqui de um time com outro, Romero e Barrios, o histórico na competição, inclusive recente, o Barrios com o Grêmio deu uma resposta positiva. Ano passado foi decisivo. Foi decisivo em 2 jogos. Com o Grêmio, então... Contra o Botafogo e no jogo final, né? Aí você pode falar assim, mas o Romero nos últimos jogos está mais decisivo que o Barrios. Para essa competição, para esse confronto, eu acho que o Barrios tem mais poder de decisão do que o Romero. Concorda, Eugênio? Barrios pode definir mais do que o Romero nesse jogo? Eu acho que os dois podem definir, sinceramente, depende muito das circunstâncias do jogo, né? Como você vai encaixar o seu jogo diante do adversário, são dois jogadores que têm esse potencial, né? O Barrios é um típico centroavante, é um homem de área, vai jogar bem diferente do Corinthians, né? Porque o Corinthians joga sem um homem de área, com 2 meias que podem chegar na frente. No caso, o Romero não é um meia, mas está jogando como se fosse um meia ao lado do Jadson. Então ele pode sair, pode voltar. Enquanto o time do Colo-Colo joga com 2 homens na área.
dois finalizadores natos, dois camisas 9, embora não vistam uma camisa 9, mas são, né, jogadores ali de último toque na bola, chamado jogador terminal. Então, é mais possível que esses jogadores, tanto Paredes quanto Barrios, estejam mais perto do gol do que o Romero, que vai chegar ali eventualmente. Mas a circunstância do jogo que vai dizer, daqui a pouco o Colo-Colo sai todo pro ataque, uma bola comprida para o Romero, ele entra na cara do gol e decide. São jogadores todos com muito potencial para chegar e definir. Eu acho que, de repente, cada um faz um gol, quem sabe? Pode acontecer dessa forma. Não dá para a gente dizer nesse momento quem está mais on fire ou não. O retrospecto recente favorece o Romero, que tem feito gols, muitos gols nos últimos jogos, ao contrário do Barrios. Tecnicamente, dos três, não há dúvida que o Valdívia é craque de bola. Sabe muito bem o que fazer com a bola. Dos três do Colo-Colo que você está falando. Não, eu estou comparando Barrios, Valdívia e Romero, que são os caras que podem, de repente, decidir o jogo hoje. O mais intenso é o Romero. É incrível que se o Valdívia tivesse, eu costumo dizer, se o Valdívia tivesse a vontade do Romero, talvez o Romero só tenha essa vontade porque tecnicamente é um jogador razoável. Mas é o momento dele, né? Com tanta gente indo não há embora, dúvida, é o momento de assumir o protagonismo. Eu teria um cuidado especial com o Valdívia hoje, porque ele precisa de 1 minuto para decidir um jogo, se ele tiver afim. Porque ele tem uma qualidade incrível para colocar essa bola onde ele quer. Então o Corinthians que tome cuidado com o Valdívia, apesar de considerar um jogador, praticamente um ex-jogador de futebol, né? A última passagem dele pelo Palmeiras, tirando aí a Copa do Brasil, foi praticamente insignificante. Mais criou caos do que conseguiu resolver a favor do Palmeiras. É incrível que a gente pense que num jogo Corinthians e Colo-Colo, quem pode decidir é um paraguaio, um argentino naturalizado paraguaio e um venezuelano. Mas e um chileno. É o que temos para o momento. Nascido na Venezuela. Tem o Jadson. Também. O Corinthians marcou 11 gols na Libertadores e o Jadson marcou 5. Né? E deu um passe para gol. Então, pode ser o Jadson. Agora, o Jadson tem que jogar de uma maneira que ele pare menos na frente do marcador. Né? Porque senão é mais fácil de anular. E a gente vai continuar nesse trâmite. Porque a gente vai passar a falar de... Pode ser o Pedrinho, né? Vai passar a falar agora de Paulo Guerreiro, que não é brasileiro.